que é que eu preciso para viver? O que é que eu preciso para viver? E exatamente naquele momento o Espírito Santo realmente trouxe essa palavra ao meu coração. E aí, sabe, aí a minha noite de sono foi para o saco, né? Porque daí eu fui deitar refletindo, preparei algo, no meio da noite o Espírito Santo me falou algumas coisas e me acordei, e depois levantei bem cedo, mas eu quero dizer para você, eu espero que essa palavra faça sentido para você da mesma forma que fez e faz sentido para mim nessa manhã. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 11 até o 14. Então a pergunta é exatamente essa: o que é que eu preciso para viver? O que é que eu preciso para viver? Filipenses 4, 11 a 14 diz assim: não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome e tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode dizer essa última frase comigo? Tudo posso naquele que me fortalece. Agora pode dizer assim mais convicto: tudo posso naquele que me fortalece. Uma das coisas que nós temos aprendido na nossa vida é que a pessoa, o ser humano, uma pessoa realmente, ela é feliz quando ela está em paz com Deus e está em paz consigo mesmo. Quando a pessoa consegue estar em paz com Deus, estar em paz consigo mesmo, é natural que ela vai continuar enfrentando desafios, problemas, circunstâncias adversas, mas ela vai lidar com a mesma graça que Deus tem derramado sobre o coração dela. E é interessante, é até uma frase que eu escrevi aqui, diz o seguinte: uma pessoa realmente é feliz, a pessoa realmente feliz é aquela que está em paz com Deus e segue devagar pela estrada da vida, conhecendo pessoas, desfrutando o cenário, parando nos pontos mais interessantes, descobrindo passagens para lugares maravilhosos e que poucos conhecem. Pense um pouquinho, está aqui a frase, está aí, reflete um pouquinho sobre esta frase. Ou seja, algumas coisas que talvez você precisa se perguntar: eu estou em paz com Deus e comigo mesmo? Isso é fundamental, porque senão a sua jornada vai ser atribulada e turbulenta. A sua vida, ela tem sido uma vida realmente no compasso que precisa ser, ou tem sido uma vida extremamente acelerada? Eu estava ouvindo Augusto Cury essa semana, e ele falava sobre um dos principais problemas dessa época que tem atingido muitas pessoas, e de repente eu me vi dentro desse problema, que é a síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, muitas pessoas têm estado todo o tempo, parece que a gente tem que estar fazendo, se eu não estou fazendo alguma coisa, ou seja, eu estou errado, tem alguma coisa errada. Ou seja, as pessoas, elas todo o tempo, elas estão fazendo alguma coisa, pensando alguma coisa, olhando alguma coisa. Tanto é que você pode perceber, uma das coisas que acontecem conosco, a maioria das pessoas, quando dá uma paradinha no trabalho, quando dá uma paradinha em casa, o que normalmente faz? Pega o celular, vai olhar o WhatsApp, se recebeu alguma mensagem, se não recebeu alguma mensagem, vai dar uma zapeada
no Facebook ou no Instagram e não sei o quê, e quando você vê, às vezes uma coisa chama a outra. Quando é coisa boa, tudo bem, mas a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, e às vezes uma situação chama outra situação, e vai chegando, e aí você vai percebendo que até mesmo quando é aquele momento, para você ter um momento, parece que o ócio é pecado, parar, descansar ou desacelerar é pecado, a gente está sempre fazendo alguma coisa. Mas a gente precisa ter um compasso, andar devagar pela estrada da vida, conhecer pessoas que às vezes parece que a gente conhece pessoas, mas conhecer, a palavra conhecer, ela inclusive na Bíblia, ela está ligada a uma relação de intimidade sexual. Não estou dizendo que você vai ter que conhecer as pessoas desse jeito, mas quando a Bíblia fala, conheceu Adão, a sua mulher, e teve filhos, ou seja, ele desenvolveu uma intimidade e teve filhos. Às vezes a gente acha que conhece as pessoas porque olha para ela e a história dela e olha nas redes sociais e, sabe, ontem eu fiquei até assustado, eu fui fazer um exame de vistas para trocar o meu óculos, né, que já está um pouco ultrapassado, e quando eu cheguei lá, 3 moças me atenderam, falaram assim, olha, esses são os óculos que separamos para você. Eu falei assim, mas como assim? Não, a gente viu os seus perfis nas redes sociais, e a gente percebeu e tal, porque quando falaram para nós que era um pastor e tal, a gente pensou que era uma pessoa assim, mas a gente viu que o senhor é descolado, nem tanto, né? Mas aí me apresentaram, queriam que já me trouxeram, e até eu estava acreditando, daí quando eu mandei a foto para a pastora, ela falou assim, esse não, aí esse sim é aquele de vovô, né? E tal, bem legal, né? Mas eu sei qual é a ideia dela, né? Quanto mais vovô, melhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, daí de repente eu olhei para que essas reflexões todas me fizeram parar para pensar. As pessoas às vezes acham que te conhecem, porque te veem numa rede social. As pessoas, ou nós achamos que conhecemos alguém, ou às vezes a gente acha que conhece a Deus, inclusive, porque a gente tem uma história de que alguém contou, mas nós não tivemos um relacionamento. Mas essa frase, ela traduz mais ou menos o caminho que a gente vai trilhar hoje aqui, porque conhecer pessoas, desfrutar o cenário, irmãos, você já parou para pensar que até mesmo, às vezes você pega o caminho para ir para a praia ou ir para algum lugar e você fica no celular, o carro está andando, está indo, e você não desfruta o cenário, você não percebe as mudanças. Tem gente que não sabe as mudanças que estão acontecendo na cidade, não consegue observar ao redor. Por quê? Porque não olha, não desfruta aquilo que está. Nem mesmo a nossa cidade, às vezes a gente não percebe que mudanças estão acontecendo. Então, estas coisas são muito importantes. Nós precisamos entender que Deus tem colocado tudo à nossa disposição para que nós possamos viver para além daquilo que está, assim, a um palmo dos nossos olhos. Uma pessoa, ela realmente é feliz quando ela pode viver dessa forma. Mas deixa eu trazer alguns princípios básicos para você. O tema de hoje é o que eu preciso para viver. O que é que eu preciso para viver? Né? Se eu for perguntar, alguns aqui logo vão dizer algumas coisas que você precisa para viver. E eu fui verificando e observando também o que é que eu preciso para viver. Para que eu possa saber o que eu preciso para viver, eu primeiro preciso saber o que eu não preciso para viver. O que eu não preciso. A primeira coisa que eu quero dizer para você, que você e eu, que nós não precisamos viver, para viver, é exatamente, eu posso viver sem a aprovação das pessoas. Tem pessoas que dizem que estão o tempo todo, de todas as maneiras, fazendo tudo para tentar ser aprovado por alguém, por um pai, por uma mãe, por um esposo, por um professor. Então eu quero dizer para você, ninguém precisa da aprovação das pessoas para viver. Você precisa apenas da aprovação de Deus. Você precisa apenas realmente estar vivendo o seu propósito. A segunda coisa que eu não preciso para viver é riquezas e luxo. Riquezas e luxo. Nós estamos falando nesses dias, e essa mensagem faz parte do pacote de sair da escassez,
sabe, sair de uma mentalidade de escassez para uma vida de abundância, para viver em abundância. E algumas pessoas linkam logo abundância com riqueza e luxo. Não! Hoje há até uma tendência muito grande de pessoas trabalhando debaixo da ideia do minimalismo. Ou seja, você pode viver muito bem com muito menos, com muito pouco na sua vida. Então, eu não preciso de riquezas e luxo para viver. Terceiro, eu não preciso de fama e popularidade para viver. Hoje nós estamos vivendo um tempo que um artista americano da década de 80, Andy Warhol, acho que é o sobrenome dele, ele dizia o seguinte: vai chegar um tempo, ele era meio que tipo um profeta, que todo mundo vai ter o seu 1 minuto de fama. E você pode perceber hoje que há pessoas fazendo loucuras há pessoas que estão indo a lugares esquisitos, passando por momentos perigosíssimos na sua vida, em aventuras, para tentar pegar uma foto, um vídeo, para dizer: eu ainda vou fazer um vídeo viral e eu vou ficar famoso. Você não precisa de fama e você não precisa ser popular para você viver. Tudo que você precisa é ser você. O melhor da vida é você ser você mesmo e não ser aquilo que as pessoas são. Hoje há uma massificação da ideia de que a fama e a popularidade vão gerar algum benefício. E você vai perceber que quem caminha e anda atrás disso, em algum momento, quando eles percebem que passou o seu minuto de fama, elas ficam deprimidas, elas começam a buscar outras coisas e acabam, algumas, tirando a sua própria vida. Por que tantos artistas, por que tantos famosos, muitas vezes você ouve falar que tirou a própria vida? Eu quero aqui dizer para você, existem N fatores, mas um dos principais é que alguns querem ficar famosos pelo seu último ato. Eu serei inesquecível. E as pessoas querem ser inesquecível por uma coisa idiota, absurda, louca, que elas fizeram, que foi tirar a própria vida. Então, coloque isso na sua vida. Você precisa ser você. Se um dia você alcançar esse hall da fama, que isso seja para glorificar a Deus, para que o nome do Senhor seja conhecido, ou qualquer coisa nesse sentido, mas que isso não seja esse objeto e objetivo de vida. Ser você mesmo é a melhor coisa que você precisa na sua vida. Para viver também, eu não preciso para viver de beleza física. Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem que diz que o advento da famosa selfie, né, ela criou um problema. Talvez eu pensei, e de repente eu vi que eu estava no mesmo grupo de pessoas que tinha identificado a mesma coisa. Você já viu, você descobriu depois da selfie que o seu nariz tem um defeito? Sim ou não? Sabe? E aí eu ficava, poxa, eu olhava no espelho eu não vejo defeito. Aliás, eu não vejo defeito nenhum, eu sou perfeito. Mas eu olhava no espelho, aí tirava uma selfie, aquele nariz todo deformado. Eu falei, mas que negócio é esse? E eu achando que a tecnologia é até melhor que qualquer coisa. Mas até um médico, como que é o nome desses médicos que faz cirurgião plástico? Ele disse: não, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A pastora Tati disse que é só mudar o filtro. O cirurgião plástico diz que é só mudar a posição, conforme, às vezes, você está só numa posição errada. Ele diz o ângulo. Então, diz que a maioria das pessoas que chegam no consultório fala assim: meu nariz está muito grosso, meu nariz está muito isso. O doutor fala assim: olha, o meu negócio é operar, mas deixa eu mostrar para você, você tem um nariz perfeito. Então, às vezes ele diz assim: muda o ângulo. Ele diz que tem virado um professor de selfie, o cirurgião plástico. Assim, dá uma olhada. Aí a pessoa: puxa, o que o senhor fez, doutor? Só mudou o ângulo da posição. Mas as pessoas, às vezes, elas estão o tempo todo achando que são feias. Uma coisa que a gente precisa entender é que, primeiro, que beleza é uma questão de ponto de vista. Tem coisas que eu acho horrível e você acha lindo. Tem coisas que você acha lindo e eu acho... Então, assim, você vai precisar entender que beleza é uma questão de ponto de vista. E beleza... Eu me lembro quando era solteiro, que...
às vezes, eu acho que os meninos hoje em dia têm essa coisa, e as meninas devem ficar bem atentas, assim. As meninas, assim, perguntavam, o que você acha? Eu sou bonita? Daí assim, os meninos falam assim, você é bonita por dentro. Ou as meninas costumam dizer para os meninos isso, né? Ele assim, o que você acha de mim? Ah, você é lindo por dentro. Aí a pergunta tem que ser assim, você então tem visão de raio-x? Né? Hoje já está até um pouquinho mais avançado. Mas a beleza é uma questão de ponto de vista. As pessoas, às vezes, estão buscando uma beleza padronizada, como se existe essa questão. Beleza é uma questão de gosto pessoal. Então, você não precisa daquilo que dizem para você que é uma beleza física para viver. Eu vejo muito feinho aí, do meu ponto de vista, é claro, que está vivendo bem, casando bem, que está ganhando dinheiro, está ficando famoso e tudo mais. Então, não tem feinho, né? Não tem, então não tem feinho. Tem feioso, feião, é isso. Mas, vamos lá, você não precisa pensar nisso. Para viver, você não precisa de beleza, você precisa simplesmente viver, né? E a outra coisa, que tem muitas coisas que eu poderia dizer, eu só escolhi